Olá! Inicia agora o webinar AlphaCam. Solução essa com foco para a indústria da madeira. Meu nome é Charles e estarei conduzindo o webinar nos próximos 20 minutos. Pensar diferente. Essa é a ideia que nos orienta no desenvolvimento do processo para que sejamos mais eficientes. Esse nicho de mercado vem alinhado com produtos de design, beleza. Na manufatura, possuímos um universo de máquinas e dispositivos, recursos, para que sejamos cada vez mais produtivos. E é nessa ideia que apresentamos para vocês o escopo do nosso webinar. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do processo, suportes agregado, ferramentas especiais, serras, o como é importante a questão dos eixos posicionados para esses tipos de máquina, 4 e 5 eixos simultâneos, nashings, multiferramentas, a importação de modelos 3D, a simulação, design de produto e vamos abrir para perguntas. Iniciamos aqui o desenvolvimento do processo. Observem, o AlphaCam consegue ser extremamente produtivo tanto para modelos 3D como para modelos 2D. Nesse caso, vamos aplicar processos pré-estabelecidos em uma geometria 2D. Processos como perfil externo, interno, cavidades, qualquer outro detalhe existente no projeto. O ponto principal é o tempo de resposta. Observem, aqui eu já tenho toda a programação pré-estabelecida, podendo agora, nesse momento, gerar aí toda a documentação, os arquivos que vão ser enviados para o chão de fábrica, tais como o próprio programa NC, até mesmo fichas de processos, etiquetas e assim o que for necessário. Observem nesse momento a geração automática dos relatórios. Então aqui temos o relatório com as informações a tempo, a fixação, azeramento. E um outro ponto importante é em relação a modelos 3D. Aqui eu tenho um modelo do SolidWorks, onde eu reconheço as características e tenho a mesma facilidade de uma geometria 2D como eu fiz anteriormente. Então, aplicando step by step, passo a passo, por geometria, por função ou por algum detalhe em específico do produto. Nesse caso, é possível gerar toda a programação e fazer e ter esse comparativo. Um outro ponto muito importante é a utilização contínua de processos que já foram utilizados. Nesse produto eu vou fazer o reconhecimento normal de características, no caso aqui furos, e vou aplicar automaticamente esses processos. Observem a velocidade da programação. Aqui eu já estou com a programação completamente concluída. Um outro ponto importante é até onde eu posso chegar, né, a nível de complexidade. Eu tenho peças prismáticas, mas eu tenho peças com superfícies complexas. Esse é um exemplo que eu tenho o desbaste de um modelo em superfície, um modelo mais complexo, onde eu utilizo também o posicionamento em 4 eixos, mas observem a complexidade na face superior da superfície. E ainda no desenvolvimento dos processos, do simples ao mais complexo, podemos destacar também a questão de dispositivos de fixação, como sapatas, né, clamps, batentes, como eu controlo isso? Então, numericamente, ou até mesmo
se for manual, para poder fazer uma simulação. Aqui no caso, se a máquina tiver esse dispositivo controlado numericamente, vai ser possível sim fazer o ajuste e o controle completo, juntamente com a simulação, de todos os dispositivos, de todos os componentes de máquina. Observe nesse caso aqui a simulação com ferramentas especiais e principalmente como a máquina vai interagir nessa fixação desse componente, que porventura também é controlada numericamente. Observem, então eu vou passar uma ferramenta específica num lado da peça, no outro, e na sequência eu vou ter os dispositivos, os movimentos desses dispositivos e podendo validar esse processo diretamente na minha interface. Ou seja, ao invés de você fazer um processo da programação da peça e na máquina programar essas fixações, aqui você faz todo o processo. Fechando o nosso looping no desenvolvimento do processo, é importante ficar muito claro que da peça do produto mais simples ao mais complexo, o AlphaCam vai desenvolver da forma mais eficaz. Iniciando agora a questão do suporte agregado. Esse é um recurso que eu tenho a possibilidade de, se não uso ainda, fazer um investimento e começar a utilizar, que principalmente para máquinas que possuem ali somente 3 eixos, eu posso trabalhar com planos laterais, então eu programo como se fosse 3, mas consigo selecionar multiplanos. Então, lateral esquerda, direita, frente, parte traseira, sem problema algum. Então, observem aqui a simulação com esse tipo de dispositivo que abre e amplia todo o cenário do desenvolvimento, da programação desses itens. Então esse é um ponto muito importante. Então o fechamento desse looping do suporte agregado é que realmente é possível desenvolver o processo e fazer o uso desse dispositivo. Então existem vários modelos no mercado, tá? E você pode solicitar um modelo 3D para o seu fornecedor e fazer a instalação dentro do AlphaCam. Outro ponto muito importante é em relação às ferramentas especiais. Um detalhe do processo que é muito comum para a indústria da madeira. Então você está desenvolvendo o processo, você está trabalhando com ferramenta especial. Observem aqui, eu vou selecionar uma ferramenta que foi criada com um perfil especial e vou selecionar aqui algumas áreas, uma região, até para mostrar para vocês a facilidade. Ok? Então aqui é configuração mais de processo mesmo, só vamos concluir aqui com algumas confirmações, mas a mensagem é: você consegue fazer o uso e consegue fazer toda a simulação desse processo que implica aí principalmente na validação, né? Ok, eu estou conseguindo tirar a geometria, o perfil da ferramenta especial no meu produto, sim ou não? Eu quero fazer uma simulação para ver se eu consigo ter esse resultado esperado com a ferramenta. Enfim, então observem aqui uma outra situação. Esse é um caso até que eu mostrei anteriormente, mas é importante até para reforçar, né, os detalhes da ferramenta que você pode aplicar. Você pode inclusive modelar isso no teu SolidWorks, por exemplo, e fazer esse input desses dados, desse 3D aqui para dentro, para fazer o uso e para fazer a programação desses processos. Modela em 3D e importa aqui dentro do AlphaCam. Observem aqui o detalhe, ó, inclusive da parte ali da ferramenta, do perfil, do metal duro, do inserto, todos os detalhes na íntegra. Concluir mais esse detalhe em relação às ferramentas especiais, a mensagem que tem que ficar: você vai sim conseguir configurar todas as ferramentas de uma forma muito simples e objetiva e principalmente fazer a simulação desses componentes, desses recursos de máquina. Um outro ponto importante é em relação às serras. Vale destacar aqui a facilidade de uso, a facilidade para você selecionar uma face, selecionar uma aresta, fazer o reconhecimento necessário
para aí sim selecionar o recurso, selecionar a ferramenta e aplicar ali todas as condições referente ao processo, né? Consequentemente, fazer a simulação lá com a máquina, interagindo com os dispositivos de fixação, se realmente eu consigo validar ou não o que eu estou desenvolvendo naquele exato momento, vamos supor assim. Finalizar mais esse tópico, a mensagem que tem que ficar: você vai conseguir melhorar e evoluir os seus processos utilizando esse recurso, utilizando também esse tipo de ferramenta. Outro ponto importante, vamos lá, eixos posicionados. Um ponto que chama muita atenção aqui no AlphaCam. Por quê? Porque eu consigo, de uma forma muito simples e objetiva, orientar o sistema para a programação direta em todos os planos existentes no meu produto. Então, seja ele na parte inferior, superior, lateral, enfim. Então, eu aplico a programação e a orientação desses planos entre eixo A, B ou C, o que tiver na máquina, eu consigo de forma otimizada. Então, essa é a mensagem que deve ficar. Eu consigo ser rápido e direto utilizando os recursos de multiplano. Outro ponto importante, eixos simultâneos. Se você tem máquinas para o trabalho entre 4 e 5 eixos simultâneos, o sistema ele também está totalmente homologado para esse tipo de situação, para esse tipo de evolução do processo. Então, recursos dedicados à seleção de faces, por características ou até reconhecimento dessas superfícies, vão permitir que o programador consiga dar uma resposta muito rápida, muito direta para o setor de processo. E, consequentemente, né, poder validar aí com a simulação da mesma forma que já mostramos em outros exemplos, com ferramentas especiais, detalhes de rotação de eixos e assim sucessivamente. Então, a facilidade é um outro ponto na questão de 4 e 5 eixos simultâneos aqui dentro do AlphaCam. Finalizando esse tópico, é importante destacar que, diferente do modelo da máquina, é realizada uma análise e desenvolvido a configuração de acordo com os movimentos e os cursos do teu dispositivo, do teu recurso. Vamos lá, outro ponto importante, nashing. Na questão do nashing, o sistema ele consegue fazer o uso tanto de geometrias 2D quanto de geometrias 3D. Ou até mesmo de uma lista. Eu quero importar uma lista de um sistema de ERP, fazer o agrupamento das peças e pedir para que ele faça o cálculo automaticamente. Então isso é possível, ok? Então nesse caso eu vou selecionar um exemplo com geometrias 2D mesmo. Para mim indiferente, eu consigo ser muito rápido nas duas situações, onde eu escolho os itens, primeiramente, as peças, as quantidades, e na sequência eu defino também a lâmina, né, de MDF, a chapa, o perfil de tanto por tanto e a quantidade que eu tenho disponível no meu estoque. Então ele vai fazer esse agrupamento, vai fazer essa análise e me apresentar a melhor combinação. Então está aqui o resultado dessa configuração do aproveitamento de chapa, aproveitamento da madeira. Então a mensagem principal é: você tem a demanda, o sistema está preparado para esse tipo de recurso, para esse tipo de procedimento. Vamos ao próximo ponto, muito importante também, multiferramentas. Várias máquinas possuem esse tipo de recurso. Então, uma pré-configuração é feita no sistema para que a gente consiga utilizar o recurso do multifuro, da multiferramenta, dentro da interface de programação. Então, ele consegue fazer o diagnóstico de diâmetro, de profundidade, o que realmente você precisa para o processo, e fazer o agrupamento, a ordem do que vai ser acionado na máquina.
vai ser acionado de 5 em 5 furos no primeiro momento, depois ativa 3, ou de 6 em 6 e depois ativa 4 furos. Então essa combinação vai ser de acordo com o sistema que foi configurado, de acordo com o recurso, de acordo com o produto, sempre respeitando o processo. Então a mensagem que tem que ficar você tem o recurso disponível na máquina? Ok, vamos fazer o uso 100% dele para poder evoluir cada vez mais aí no que é programado, no que é processado, no que é cortado lá na máquina, ok? Próximo ponto importante também, automação do processo. Nesse assunto, é importante destacar que você consegue ser muito rápido, mesmo sem a parte da automação, mas vai chegar num exato momento do processo ou de uso que você vai querer evoluir, vai querer melhorar. Então, tarefas repetitivas, tarefas de processo, eu consigo automatizar para me dar uma resposta hoje de processos, vamos supor, de ordens de produção que eu levaria um dia para fazer o processo, de todas as espessuras de MDF, de todos os componentes, de todos os itens que vão para a produção, eu consigo uma resposta muito rápida. Então, eu vou gerar nest, sim ou não. Eu vou programar individualmente todos os itens, eu vou programar os componentes dentro já de um arranjo. Então essas combinações elas são pré-estabelecidas e carregadas dentro da minha interface de programação. Percebam que aqui agora, item a item, ele está fazendo a geração de todos os programas, está verificando que realmente pode ou não ser feito de acordo com regras. Então ele não faz de qualquer forma ou aleatório e depois você vai fazer uma análise, pô, isso aqui eu não gostaria de programar, por exemplo. Não, ele realmente vai aplicar as combinações necessárias e regras de processo de programação que você usa para te apresentar o melhor e muito rápido. Então aqui ele está, inclusive, nesse momento está fazendo os arranjos. Então eu pedi nessa automação de processo que ele me apresente também a programação individual dos itens e me apresente a programação do nesting também. Então ele está fazendo item a item. Muito importante também, quando ele concluir aqui, o armazenamento desses pontos, em se tratando de arquivo, ou se tratando até de arranjo, ou de documentos, né, que ele gera. Então observe que ele vai gerar todos os documentos. Que documentos são esses? São as etiquetas com código de barra para um apontamento lá na produção. São os relatórios de fichas de processo, que são muito importantes, listando que ferramentas eu utilizei, qual que é o tempo de corte, qual que é a combinação lá na máquina. Vai estar posicionado na torre número 1, na torre número 2. Eu vou sim fazer o uso de agregados, sim ou não. Ele já vai poder posicionar nesses documentos. Zeramento, né? A origem da minha programação é no canto superior direito ou esquerdo, enfim. Observe aqui a documentação. Inclusive ele pode armazenar isso em um diretório específico da minha rede. Então todos os programas NC, eu preciso que ele armazene na rede disponível lá para o meu pessoal de produção, que vai fazer o uso desses documentos. Então, automaticamente ele já pode armazenar isso em locais distintos. E isso é muito importante. Ok? Então, a mensagem que tem que ficar dessa parte de automação, que além de você ser extremamente rápido e eficaz dentro do AlphaCam, você consegue também automatizar e melhorar ainda mais o tempo de resposta para a produção. Em relação à simulação, você consegue
fazer a inserção de todos os itens de máquina, para poder validar o processo. Vai depender muito da complexidade do produto. E falando em complexidade de produto, vamos finalizar falando de design. Dentro da solução, eu tenho disponível uma série de recursos que permitem o programador ou o departamento de processo desenvolver formas, curvas em áreas específicas, aplicando aí um design todo diferenciado em um produto que você desenvolve ou está desenvolvendo dentro do sistema. Então observem que através de imagens eu consigo aplicar tanto alto quanto baixo relevo, então com recursos dedicados a isso, ok, num gradiente de cores eu quero tantos milímetros para cima, né, em alto relevo e tal, e vou aplicar isso em uma face plana lá da madeira para poder gerar caminho de ferramenta, né, gerar trajetórias ali para minha máquina poder funcionar e obter essa forma, que no caso aqui um formato até de uma flor, né? Então a partir de uma imagem eu criei esse 3D para poder aí ter esse resultado. Então a gente consegue ver até em produtos existentes no mercado aí, até a gente se perguntar como foi feito aquela modelagem daquela flor, daquela face de um animal que é esculpido na madeira. Então, o recurso existente aqui dentro do Alphacam é exatamente para obter esse tipo de geometria. Então, a partir de uma imagem, você consegue aplicar isso no seu projeto para que posteriormente você consiga gerar trajetórias de ferramentas modelo 3D.